Olá! E hoje é o dia em que vai acontecer a lunação de julho, às 10h15 da noite. A lunação é quando a lua chega no mesmo grau em que o sol está. Isso acontece todo mês. Vamos falar agora desse mês de julho. Aqui é o mapa, né? Aqui está, ó, a lua e o sol no mesmo grau e é tirado para Brasília porque conta como tendências para o Brasil de uma maneira geral. Vamos aqui à análise do mapa. O ascendente está em Peixes, o regente é o Júpiter também em Peixes, que está retrógrado na casa 12. Não é uma posição boa para o Júpiter, ele está forte por signo, porque está domiciliado, mas na casa 12 ele fica numa posição fraca. E a casa 12, ela é considerada a casa mais difícil de todas e inclusive é a casa ligada à saúde pública e também à pandemia. Então, o mapa ele já vem mostrando aqui uma cara da pandemia aqui, né? E também temos aqui, ó, Netuno em conjunção com o ascendente. Aqui eu considero por ser uma estreita conjunção e com o ascendente. Na astrologia clássica, Urano, Netuno e Plutão, eles são considerados como se fossem estrelas fixas, mas sabendo que não são, é uma maneira de considerá-los e mesmo assim é opcional. Esse Netuno aqui, em conjunção com o ascendente, ele reforça que as questões das coisas não ficarem claras, de confusão, de falta de entendimento, e também reforça que essa questão da pandemia, porque Netuno tem ligação com essas coisas, e por isso é no mesmo signo do ascendente e do regente do ascendente. Ele vai reforçando aqui essas questões. A minha garganta hoje está aqui pegando, estou com um pigarro. A conjunção aqui do Sol com a Lua, a lunação em si, ela está em Câncer, então fala aqui de sensibilidade, de emotividade. Pelo próprio Sol aqui já no signo de Câncer, a alunação ela reforça um período de sensibilidade, porque isso é o Câncer. E caiu aqui, ó, na casa 5. A casa 5 é uma casa ligada aos prazeres, aos divertimentos, ao próprio sexo. Então isso aqui mostra de que essas áreas ligadas aos divertimentos, vai ter uma ênfase aqui em cima dela, né, por esses tempos. Mas, como o mapa fala da pandemia, pede um certo cuidado aqui com essa situação. Inclusive porque esse mapa aqui, ó, ele está com a oposição dos maléficos, Marte e Saturno. Saturno é 11 de Aquário, o Marte é 17 e a Vênus também, ela juntou-se aqui a eles. Então reforça aqui, ó, porque Vênus é um significador natural de prazeres, de divertimento, de coisas que a gente gosta de fazer, inclusive do sexo. E então pede um certo cuidado com essas questões aqui, inclusive porque o Marte, junto com a Vênus, já estão aqui na casa 6, que é uma casa ligada a doenças. Ainda bem que a casa 6 é a casa do Júpiter do Marte. Ele fica bem aqui, mesmo assim não deixa de ser um maléfico. O Saturno, ele está na casa 11, inclusive ele está retrógrado, então isso mostra que ele quer ficar na casa 11. Isso aqui tem cara de ser a CPI da pandemia. Então, ó, isso aqui vamos continuar aqui atritos, porque está bem aqui no eixo mesmo da oposição entre eles, entre os maléficos. E juntando-se aqui, é interessante falar, a essa oposição dos maléficos, juntamente com Vênus, entra aqui também esse Urano, porque ele faz quadratura com os dois aqui, né? E uma quadratura muito exata. Aqui eu considero por estar muito próximo aqui da oposição entre os dois. Então são tempos aí de embates, são tempos tumultuados,
são tempos de turbulências. Vai ficar no ar ainda por um tempo essa oposição que houve aqui entre os maléficos. O Mercúrio ele está em Gêmeos, então aqui fala que é um período de comunicação, de lives, de estudos, de se comunicar bastante de maneira escrita, falada, aí você faz como você quiser, tem um livre-arbítrio. E o Mercúrio ele está numa casa angular, então reforça mais ainda aqui essas questões. Agora também outra coisa que é interessante de falar, né? É a Vênus, que está aqui envolvida no eixo de oposição entre os maléficos, ela rege a casa 8. Então a questão das mortes, né, vai estar ligada aqui com essas questões aqui que envolve o Congresso, questões de morte, de doenças. Isso aqui vai ficar enfatizado por esses tempos. E também de desvios, né? Porque o Marte entra aqui também, ele rege a casa 2, Vênus rege a casa 8, então entram também os desvios financeiros. E outra coisa também que é interessante de falar, o Júpiter, ele rege também a casa 10, que fala sobre o poder executivo, e aqui na 12 mostra o poder executivo, o presidente da República bem fraco, por causa dessas questões aqui da pandemia, né? Então, em linhas gerais, é esse aqui o mapa da lunação desse mês. Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fique à vontade em fazer contato comigo. Tudo de bom, pessoal, e uma ótima sexta-feira.